Aí você chega na empresa, seu chefe fala, opa, meu querido, tem uma coisinha especial aqui pra você hoje, pra você resolver. Você fala, o quê? Aí, eu preciso que você pegue essa tabela aqui e me diga quanto que eu faturei pra cada um dos serviços da empresa. Aí você, opa, peraí, mas eu não tenho divisão de serviço. Cada contrato tem mais de um serviço. Aí você fala, não, chefe, calma aí. É muito simples. Vamos pegar aqui, colocar o serviço na categoria, colocar o valor como o valor do gráfico e pronto, tá aqui. É isso, né? Você queria, chefe? Aí fala, não, filho. Não, não, não. Isso aqui não me ajuda a tomar nenhuma decisão. Eu não tenho por serviço aqui, eu tenho um bocado de compilado de serviços que estão um dentro do outro. Não consigo tomar nenhuma decisão. Aí você fala, opa, e agora? Vamos aprender esse vídeo, como resolver esse problema, como chegar na solução que o seu chefe quer. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Power BI Deep. Meu nome é Júnior Vidal e nesse canal eu trago conteúdo avançado de Power BI para você que quer ser um mestre da análise de dados. Já curte esse vídeo e se inscreve para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que eu possa ajudar mais gente a chegar nesse objetivo. Hoje nós vamos falar sobre tabelas de múltiplas categorias na mesma coluna. Como é que eu trabalho com essa situação? Eu tenho uma coluna que é uma coluna de categoria que ela tem várias categorias na mesma coluna. Como é que eu analiso isso, desse problema? Quais são as metodologias que eu utilizo para isso? Você se prepare, que vem muito conteúdo por aí. Presta muita atenção, porque esse assunto ele realmente é um pouco complexo para você pegar de primeira. E fica até o final do vídeo que vai ter uma dica extra sobre performance dashboards. Vamos pro vídeo agora. Então, galera, a partir do ponto que eu mostrei, vamos trabalhar aqui de uma forma para resolver algumas atividades. Vou embasear nessas atividades para poder a gente se guiar no vídeo, ficar mais fácil de entender. Primeira tarefa é qual a quantidade de vendas do serviço marketing digital. Para a gente chegar nessa primeira atividade, a gente vai ter que fazer todo o conceito de como trabalhar com essas colunas que eu mostrei para vocês o problema. E que eu chamei de pivoteamento aqui no nome do arquivo, porque pivoteamento é a maneira que eu vou usar para resolver esse problema, para conseguir chegar nos serviços individualmente, não só o compilado de todos os serviços do contrato, né? Que hoje não está dando para analisar nada aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, esquece o visual, esquece essa tabela aqui, vamos para a parte de trás, vamos para a modelagem do meu dashboard lá por trás, lá no Power Query. Quando a gente vai puxar os dados, vamos entender aqui como é que a gente tem que fazer para que eu consiga extrair essa informação. Só informação, se você quiser que o seu Power BI fique igual ao meu, você vem aqui em arquivos, opções, configurações. Tem uma opçãozinha que se chama recursos de visualização. Aqui, ó, recursos de visualização. Você ativa tudo, menos interação do objeto. Isso aqui por padrão, em alguns Power BI já vem habilitado, mas eu não gosto dessa formatação de interação do objeto, por isso que eu deixo assim. Se você quiser que fique igual ao meu, só clicar aqui, dar um OK e reiniciar o Power BI que vai ficar exatamente igual. Tá, aqui no Power Query a gente vê que a minha tabela, do jeito que está lá, né? Eu preciso ver cada serviço individualmente, né? Eu tenho que saber quantos contratos eu tive em cada serviço. Só que para isso eu preciso que esses serviços estejam separados, certo? Como é que eu faço para separar? Vem aqui, ó, clico na coluna, transformar, dividir coluna por delimitador, certo? E aí vem aqui ponto e vírgula, né? Que é o separado, é ponto e vírgula. Quando a gente separa, ele vira essas quatro coluninhas aqui, aí você fala, ó, nossa, agora beleza, tem a coluna que eu queria aqui, ó, serviços 1, já tá completo aqui. Se eu filtrar por serviços 1, vai dar certo? Vamos testar lá. Vamos aplicar lá, só pra gente ver, vocês verem como é que tá fluindo aqui o negócio. Vou pegar aqui o visual, que deu erro porque eu quebrei aqui o negócio. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou logo criar aqui uma medida pra gente ir vendo ao longo do tempo as coisas mudando, certo? Eu quero saber, a primeira medida vai ser, ele quer saber quantidade de contratos, né? Vou botar aqui N contratos. Vai ser o que? Count rows da minha tabela F vendas.
quantidade de contratos que eu tenho nessa tabela. Então vamos ver aqui. 1000 contratos, certo? Beleza? Quando eu colocar aqui os serviços 1 e colocar o número de contratos, o que vai acontecer aí? Eu vou ter aqui uma quantidade de contratos que aparentemente, se eu somar isso aqui tudo, vai dar 1000. Só que tá errado isso aqui. Por que que tá errado? Porque na coluna que você viu lá, ela só tem o primeiro contrato que aparece na lista. Então, na verdade, não é só 124 da estratégia, serviço de estratégia. Eu tenho outros serviços também. Ó. Se eu pegar aqui serviço 2 e procurar estratégia, vai ter aqui estratégia, tá vendo? Então, ele tá pegando só estratégia que é serviço 1, serviço 2, 3 e 4 não tá pegando estratégia. Então, esse número aqui é para ser maior. Então, vamos voltar para o Power Query e continuar aqui o negócio. Seguinte, eu quero, na verdade, que quando eu quero que cada linha seja um serviço. Então, como é que eu faço isso? Agora sim eu vou usar o negócio chamado pivoteamento. Como é que eu faço para pivotear esse negócio e transformar numa linha só com todos os serviços? Vamos lá. Eu seleciono tudo aqui, ó. Tem duas formas de fazer, mas a ideal de você fazer é você fazer isso aqui. Coloco antes de tudo. Vou botar na etapa anterior. Eu vou colocar o valor total antes do serviço para poder, quando eu separar a coluna, dividir a coluna, ele vai ficar tudo do lado direito. Seleciono tudo aqui do lado esquerdo. Deixa eu tirar esse tipo alterado. Seleciono tudo do lado esquerdo, clico no botão direito e vou em transformar outras colunas em linhas. Com isso você vai pivotear aquelas colunas que não estavam na lista que você selecionou. Ele gera esse atributo e valor. Não precisa desse atributo, dá um delete aqui. E aí eu tenho um valor, que na verdade esse valor eu vou chamar de... Vou dar aqui logo de cara. Serviço. Você viu que mudou o negócio aqui, né? Agora você tem uma coluna só com vários serviços. Um contrato, ele tem mais de serviços. Contrato 1 tem 3 linhas aqui. Era isso que a gente queria. E aí, olha que massa. Se eu for lá aplicar, nossa, legal. Agora se eu botar aqui o serviço, vai dar mais do que... Aqui a gente tá vendo a estratégia, né? Só que, opa, tem um errinho aqui, né? Ó, tá vendo que tá duplicando aqui, ó. Estratégia. Tá errado isso aqui, auditoria. Por que tá errado? Até é legal mostrar pra vocês, ó. O delimitador que a gente usou pra dividir a coluna, a gente botou ponto e vírgula, mas na verdade, se você ver, na etapa anterior, é ponto e vírgula mais o espaço. Se você não colocar esse espaço aqui, ele vai dar errado. Ele vai pegar espaço e vai ficar com os caracteres todo bugados. Então como é que eu faço? Vem aqui, ó, na próprio código, você vem aqui, dá o espaço, ou então você vem aqui no código, na engrenagemzinha, e muda para personalizado, coloca ponto e vírgula, espaço. Também dá certo. Beleza? Aí fica aqui, ó, ponto e vírgula, espaço. Agora quando ele chegar na etapa final, vai estar ok. Deixa eu aplicar de novo. Vamos lá. Ó, agora tá só os serviços, ó, são 9 serviços no total. Beleza? Só que qual o problema? Aqui eu não tenho 2.468 contratos no total. Eu tenho 1000, né? A gente fica 1000 contratos. Só que esse aqui de baixo tá correto. Porque realmente, se eu pegar todo mundo que foi de serviço de planejamento, dá 299. Se eu vier aqui, ó, no filtro, filtrar aqui todo mundo de planejamento, cadê? 299, que é o número que tá lá, certo? Isso aqui é válido para analisar o serviço, mas só que quando eu quero analisar o contrato, aí dá errado. Como é que eu faço então? Qual é a modelagem que eu tenho que usar? Primeiro a gente tem que ter noção que eu não posso analisar no geral, eu não vou ter o serviço aqui na coluna, eu tenho que ter uma dimensão de serviço. A gente vai ver que, na verdade, na maioria dos bancos de dados, você não vai ter
separação de nomes, vai ter separação de IDs, né? Vai ter ID 1, tipo assim, você pegar aqui o Excel, vai ter, tipo assim, 1, aí ponto de vírgula, 2, 3, que é tipo, tem 3 serviços no mesmo contrato 1, entendeu? Então, na verdade, ali a gente tá trabalhando com nome, só que no banco normal vai ter IDs. E aí, como é que a gente trabalha com isso? Vamos criar aqui uma dimensão. Eu vou referenciar essa tabela, beleza? Vai pegar o serviço e a gente vai... antes de mais nada, vamos criar duas referências, que eu vou mostrar pra vocês que eu preciso de duas. Eu quero fazer a primeira... Eu vou fazer duas modelagens com vocês. Então assim, eu vou mostrar pra vocês aqui duas modelagens. Na primeira modelagem, ele resolve o primeiro problema, que é esse aqui. Qual a quantidade de vendas do serviço marca digital para cada serviço. E é esse no objetivo por enquanto. Então eu vou fazer aqui a modelagem usando a tabela ponte, que é o que tem nos bancos de dados tradicionais, né? Então galera, só para mostrar para vocês aqui, antes de começar a parte de modelagem, quais são as modelagens que a gente vai usar aqui. Para vocês entenderem mais ou menos, quando tiver alguma dúvida no vídeo, volta para cá e entende o que eu estou querendo fazer. Se você não sabe muito sobre questão de o que é dimensão, o que é uma tabela fato, você dá uma pesquisada no YouTube e em outros canais sobre modelagem Star Schema, modelagem estrela no Power BI, porque é importante você ter esse conhecimento básico para você entender isso aqui. Eu vou fazer depois um vídeo sobre modelagem avançada nesse canal, mas por enquanto eu não fiz ainda, então fica para vocês aí a dica. A modelagem 1 vai ser dimensão, ponte e fato, e a modelagem 2 vai ser dimensão e um fato pivoteado. A diferença principal aqui das duas modelagens vai ser que na parte de cima, a fato ela só tem 1000 linhas, né, que é os 1000 contratos que a gente viu lá. Na fato de baixo ela tem 2400, que ela vai estar meio que duplicando informação. Eu vou ter vários IDs de contrato duplicados. Dessa forma é mais difícil você trabalhar. Você tem que sempre ficar usando distinct para poder calcular alguma coisa na tabela fato. E aí isso pode ser um problema na hora que você vai trabalhar com outras dimensões, filtrando ela, tipo, sei lá, um vendedor, enfim. Essa de cima é mais fácil de você descobrir informação da fato. Só que a de baixo ela resolve outros problemas, que a gente vai ver agora no vídeo. Então, eu vou criar aqui duas referências, certo? Como é que eu vou fazer? O que quero que serve isso aqui? Primeiro, vamos reverter o que a gente fez aqui, ó. Eu não vou nem reverter. Eu vou deixar aqui por enquanto. Primeiro eu vou criar logo a dimensão. Tabela dimensão. Serviços. Beleza? Tabela dimensão serviços. Eu quero pegar o serviço. E vou só remover outras colunas. E vou remover duplicados. Pronto, aqui é uma dimensão já. Já posso usar isso aqui como uma dimensão. Vamos nomear logo os bois aqui, ó. Vou colocar isso aqui, vai ser tabela dimensão. As tabelas de dimensão. Dimensões. Aí aqui eu vou colocar o serviço e o calendário. Decalendário, certo? Se não sabe criar um decalendário, pesquisa no YouTube que tem muito conteúdo sobre isso. Mas eu não vou focar nisso aqui agora. Só vou usar para vocês verem que é importante. Agora eu vou criar uma tabelas fatos. Certo. Fatos. E aqui eu vou criar uma tabela ponte, que ela vai ligar a tabela fato com a dimensão. Vou botar aqui vendas, consultoria, serviço. Porque o que é B? B é de bridge, em inglês ponte. Aí eu vou botar aqui pontes, bridges, para vocês terem noção aqui por causa da nomenclatura. Então, na verdade, eu vou duplicar essa
fato aqui, para que a ponte fique mais fácil de trabalhar. Vou botar o mesmo nome aqui para essa outra aqui. Pera aí, não vou chamar nem o nome. Deixa eu botar aqui o nome dessa. Vou excluir essa daqui. Certo, eu tô recriando aqui a tabela ponte, que assim fica mais fácil. Beleza? O que vai mudar aqui é o seguinte. Serviços, eu quero que ele ache... peraí. Eu quero que ele pegue, na verdade é da ponte. Então eu vou mudar aqui a fonte. Vai ser a F Vendas Consultoria, CAB, Consultoria Serviços. Outros com serviços. Pronto. Corrigir aqui a dimensão. Agora eu tenho a dimensão. A ponte está quase ok. Eu quero que no final ele só fique com o ID do contrato e o serviço. Só assim. Porque ela só vai juntar a dimensão com a fato. E na fato, eu não quero essas etapas todas aqui. Eu vou pegar o seguinte. A partir dessa daqui, dessa etapa, eu vou, na verdade eu vou excluir as etapas, que a minha tabela original ela não é para ter, ela vai ter só as linhas do contrato, do jeito que tá aqui, do jeito que tá no original. Só que para melhorar a performance, eu vou colocar que a tabela ponte ela vai pegar da linha, da última linha da fato. Então eu vou excluir essas etapas aqui anteriores. Vai dar um erro aqui, mas não tem problema. A fonte vai ser a minha tabela fato. Beleza? Aí no final tem o seguinte. Não, pô, tá certo. É porque aqui eu errei. Pronto, agora foi. Então pronto. No final a gente vai ter o seguinte. Vai ter uma tabela fato, que é aquela inicial, sem nenhuma alteração. Dimensão serviço. E vai ter uma tabela ponte. Agora vamos pegar lá e vamos modelar no nosso visual. Certo? Vamos aqui direto para a aba de exibição do modelo. Você vê que ele já criou aqui umas coisas sem nem eu pedir de relacionamento. Vamos ajeitar isso aqui. Colocar a dimensão para cima, ponte no meio e fato embaixo. Primeira coisa que eu vou fazer é vamos tirar esse relacionamento da dimensão com a fato. Vamos colocar a dimensão com a ponte. Beleza? Então, agora eu tenho que relacionar a minha tabela ponte com a tabela de fato. Só como é que eu faço isso? Não é para ser ao contrário. Aqui tá como se eu fosse analisar na tabela ponte, mas não é assim. Eu tenho que analisar na tabela fato. Como é que eu faço? Eu vou direcionar o meu relacionamento para a tabela fato. Não dá para eu relacionar dessa forma, porque a tabela ponte ela tem muitos IDs, enquanto a tabela fato tem um ID só para cada contrato. Então eu tenho que botar muitos para dar certo. Coloco muitos para muitos e uma direção de filtro único, de forma que a tabela ponte vai filtrar a tabela fato. Então no final eu vou ter o seguinte: eu vou ter uma tabela de dimensão que filtra uma tabela ponte que filtra uma tabela fato. Essa tabela ponte ela conecta os dois, porque se eu usar só a tabela fato, não conseguiria conectar com a dimensão, porque vocês viram que na tabela fato ela tá com serviços tudo no mesmo, na mesma coluna, então tudo agrupado. Não dá para eu relacionar com a tabela inicial, né, a dimensão. Olha como é a dimensão. Então preciso da ponte, que a ponte ela vai juntar as duas e eu vou conseguir analisar no final. Como é que eu vou fazer agora? Ó, vocês viram que já mudou aqui um pouco a análise. Agora tem os 1000 contratos de novo.
como é que eu faço para analisar então os por serviço? Se eu vim aqui colocar a dimensão serviço em vez do meu do serviço aqui de baixo, ele vai gerar o que eu queria, né? Você viu que a soma disso aqui, ela não dá 1000. Se você somar 299 mais 296 mais 294, 277, já passa de 1000. Esses 4 primeiros contatos já passam de 1000. Só que eu tenho a resposta do que a atividade queria, né? Que ele quer saber a quantidade de vendas do serviço de marketing digital. Quanto o serviço de marketing digital vendeu? Ele vendeu no total 277 contratos, certo? Independente se ele está ou não junto com outros serviços. Como é que a gente faria para ver do marketing digital quem é que está, quais são os outros serviços que estão junto com ele? Teria que colocar, na verdade, se eu colocar o dimensão serviços aqui, e aqui, ao invés de colocar os serviços da dimensão, eu colocaria serviços da tabela fato. Assim, quando eu filtrasse o marketing digital aqui, eu teria quantas vendas para cada tipo de agrupamento aqui eu tenho no marketing digital. Você vê que se eu somar tudo isso aqui, não é uma análise tão legal, né? Seria legal talvez se eu fosse ver com que outros serviços de 2 em 2, né? Tipo grupo de 2 em 2 seria o ideal. Tem como a gente fazer isso também, só que a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque senão vai ficar estender muito o vídeo, né? Então vamos lá. Agora a próxima atividade vai ser analisar qual é o valor de vendas do serviço financeiro em 2024. Aqui a gente já vai ter que usar a tabela do calendário, né? Pra gente analisar aqui o ano. Na verdade, talvez nem precise, mas vamos usar para vocês enxergarem aqui. Então eu quero analisar, fazer um relacionamento de data com data aqui, né? Para eu encontrar o ano de 2024. Se eu colocar aqui embaixo um filtro de ano, então vou colocar aqui, deixa eu colocar a mesma formatação do de cima nesse e vamos colocar o ano, beleza? Cadê? Eu quero em formato de lista vertical. Aí eu vou escolher 2024. Vou ter a quantidade de contratos aqui, né? Só que ele quer o valor. Vamos colocar aqui então. Vamos criar aqui uma medida de faturamento, pra gente saber quanto é o valor que representa esses contratos. Então, soma da minha tabela, fato, valor total. Certo? Só que vamos voltar para aquela análise da dimensão do serviço. No Ctrl V aqui, em vez de analisar a quantidade de contratos, eu quero analisar o meu faturamento. Só que para você ver uma coisa, eu vou colocar que tem um faturamento aqui em cima. Vamos colocar aqui o faturamento aqui em cima. Tira o contrato, coloca o faturamento. Vamos ver um negócio aqui importante. Vamos tirar aqui as unidades aqui. A gente vê o valor cheio. Diz que tem 611 milhões de faturamento 2024. Beleza? Só que se eu ver aqui no meu gráfico, eu vejo que se eu somar essa galera aqui, ele dá muito mais que 611. Então isso aqui tá errado. Porque na verdade isso aqui não é o faturamento. Isso aqui na verdade eu chamo de participação no faturamento. Então, esse número aqui na verdade é em quais contratos esse serviço apareceu e qual a soma do valor total desses contratos. No meu contrato eu tenho vários serviços.
Mas na verdade, eu não consigo dizer qual é o valor exato desse serviço. Do jeito que tá aqui, eu não consigo. Eu não consigo. Não existe você dizendo, eu vou tirar, não, eu vou tirar, eu vou tirar o valor desse contrato aqui do sistema. Não tem no sistema. Não tem no sistema. Como é que eu faria para resolver esse problema? Aí a gente vai entrar no segundo assunto agora. Para eu chegar na solução de qual foi o faturamento, o valor das vendas do serviço do financeiro em 2024, eu vou ter que usar o rateio de uma regra de negócio. Como assim, Júnior? Vamos usar uma outra tabela que ela auxilia a gente a encontrar esse número. O seu chefe falou o seguinte para vocês: chefe, me dê uma dica, pelo amor de Deus, eu preciso saber como é que é, qual é o valor desses contratos. Aí ele falou: cara, não é fixo. No meu contrato não é fixo o valor do serviço. Porém, eu tenho uma taxa de valor mínimo. Cada contrato é assim que ele se estabelece. Essa aqui é a tabela que eu queria mostrar para vocês. Seguinte, o seu chefe falou o seguinte, que até 50 mil funcionários eu tenho um valor mínimo de contrato, em que cada serviço tem esse valor específico como valor mínimo. Pode ser que varie, pode ser que seja menor, pode ser se o cara der algum desconto específico, mas tabelado é esse valor aqui. Aí você tem uma brilhante ideia. Tá, chefe, então eu posso fazer o seguinte, eu posso usar esse número aqui para eu ponderar e ratear de acordo com o valor que eles correspondem no geral no serviço. Então, se eu pegar desse jeito aqui, por exemplo, se eu tenho um serviço que tem estratégia, planejamento e auditoria, eu vou pegar esses três serviços, eu vou descobrir qual é o valor total, que é a soma, né? Soma. E eu quero saber quanto é que eles representam desse total. Ó. Esse aqui é 53%, esse aqui é... Opa, tem que fixar esse valor aqui. Esse aqui é 53, esse aqui 23, 23. Certo? Então, se eu fosse ratear, eu multiplicaria um valor do serviço total por esses percentuais e eu encontraria o meu valor hipotético, né? Seria tipo assim, uma aproximação do quanto seria o valor que eu faturei daquele serviço no meu contrato. Faz sentido? Então, se eu tenho um serviço que no total era 1.300.000, 700 foi de estratégia, serviço de estratégia, 300 foi de planejamento e 300 foi de auditoria. Certo? Então, vamos usar essa regra para a gente trabalhar no nossa análise. Como é que eu vou chegar nesse número? Primeira coisa, eu não vou conseguir com a modelagem atual, certo? Eu fiz essa modelagem para mostrar para vocês qual é a melhor maneira de se analisar se você não tivesse esse rateio. Mas como você tem essa informação que o seu chefe deu, você tem que ratear, então vamos fazer de outra forma. E eu vou até comparar as duas para vocês verem as duas formas de análise para encontrar o valor total de faturamento. Então vamos lá, vamos pegar essa tabela, né, e exportar para dentro do meu Power BI. Acho que está aqui em fontes recentes. Vamos pegar aqui a regra do negócio, jogar aqui dentro, certo? Então, vou chamar aqui de dimensão rateio. Seguinte, eu combinei com o meu chefe que eu vou usar, já que eu não tenho uma coisa tão estabelecida assim, eu vou usar a meu rateio baseado no valor mínimo. Então, não quero saber das outras colunas. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: transformar a primeira coluna em cabeçalho. E vou tirar todas as tabelas, deixar só essas duas colunas. Remover as colunas. Certo? Vamos botar a primeira coluna como cabeçalho de novo. Vamos tirar todo mundo que está em vazio aqui. Não quero. Pronto. Tenho o que eu queria. Isso aqui é o seguinte. Deixa eu reordenar aqui. Que o meu valor mínimo para cada um desses serviços é isso.
E aliás, eu posso até usar esse mesmo, já que ele é o mesmo nome, mesmo formato da dimensão, eu posso até jogar isso aqui já na dimensão direta. Mas eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso para vocês enxergarem de uma forma mais engenhosa, certo? Então, eu vou colocar esse rateio para cá. O rateio, ele está relacionado direto com o serviço. Vou aplicar aqui. Eu vou ter o seguinte. Antes disso, eu tenho que mudar a modelagem, certo? Então, eu não vou mais analisar a tabela ponte como tabela ponte. Eu vou duplicar ela aqui. E na verdade, eu vou ver. Eu vou colocar ela como fato. Certo? E vou colocar as outras informações que eu tirei. Não vou remover as colunas. Deixar tudo aqui. E ela vai ser uma coluna. Eu vou analisar tudo em cima dela. Dessa forma, eu vou conseguir chegar de uma forma mais fácil no rateio. Então, vou aplicar aqui. Vamos lá para a aba frente. Certo. Ele criou aqui um relacionamento que eu não preciso. Dá para você desativar isso aí no arquivo, é porque eu não desativei. Ele está criando um relacionamento automático aqui. Vamos tirar esse relacionamento aqui desnecessário. Então, eu só preciso relacionar serviços o rateio eu vou selecionar com serviço. Eu posso colocar ambos, tanto faz, porque esse rateio aqui ele só vai servir para essa tabela, né? Ele não vai servir mais para outra. Eu poderia até juntar as duas, né? Seria mais otimizado até, mas não vou fazer. Para não tomar tanto tempo também. E eu vou agora fazer o seguinte. Relacionar também a data do contrato. Porque a gente quer 2024, né? A gente quer dar aquela data específica. E aí, vamos lá. Eu preciso saber o faturamento 2024 desse serviço aqui, né? Financeiro. E então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Relacionei as duas dimensões. Tá correto. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para que cada uma das linhas dessa tabela fato represente não o valor total do contrato, e sim o valor do serviço específico. Opa, nessa tabela, essa daqui é a outra. Essa tabela fato aqui, certo? Então eu vou colocar um contrato específico para a gente trabalhar e mostrar que fica mais fácil de entender, ver se vai funcionar ou não. Nesse serviço eu tenho nesse contrato eu tenho um serviço de consultoria financeira, suporte técnico e treinamento, certo? E aí, vamos encontrar qual é o valor de cada um dos três nesse serviço. Como? Vamos passo a passo aqui. Primeiro, tudo a gente tem que pegar o valor mínimo lá que a gente pegou a tabela do nosso chefe. Coluna valor mínimo. Opa. Valor mínimo vai ser igual related. Cadê? Do rateio, valor mínimo. Pronto. Aqui eu encontrei que o valor mínimo de cada um é esses aqui. Certo? Agora, eu preciso encontrar
o valor total, a soma desses três aqui. Porque como vocês viram lá, no Excel, eu tenho que encontrar os três, encontrar o máximo, para poder eu dividir um pelo outro, né? Dividir o total pelo máximo. Quer dizer, o individual pelo máximo, pelo total. Certo? Então, como é que a gente encontrar isso? Criar aqui uma nova medida. E vamos chamar de total. Cadê ela? Valor mínimo total. Que vai ser igual a. Cadê? Vai ser igual a soma de todos os valores mínimos daquele contrato específico. Então primeiro eu tenho que registrar qual é o contrato, é isso, né? Então vamos colocar aqui na variável o contrato ID do contrato, que vai ser igual o próprio ID do contrato. ID. É porque eu tô criando uma medida. Foi mal, galera. Tem que criar uma coluna. Coluna. Vamos continuar agora. Tem que pegar o ID do contrato, certo? E eu tenho que encontrar o valor total desses contratos. Como é que eu vou encontrar isso? Então, valor total, valor mínimo total vai ser igual calculate. Tem que pegar a soma do valor mínimo, certo? Onde o meu contrato, o ID do contrato, tem que ser igual a variável que eu criei, v contrato ID, certo? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos retornar o valor mínimo total. E valor mínimo total. Opa! Como assim? Ele está retornando o mesmo valor do valor mínimo. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando eu estou dentro de uma linha do DAX aqui, criando uma coluna nova, ele vai pegar os filtros que estão nessa linha. Então eu tenho que remover os filtros para poder encontrar o contrato 1 no geral e somar tudo. Então, para isso, eu tenho que remover filtros. Como é que eu removo filtros no Power BI, no DAX? Usando a função all. Então, vou botar all. Todo mundo. Eu vou tirar todos os filtros da tabela. Pegar a tabela do zero. E procurar esse contrato, somar tudo que é do valor mínimo desse contrato. Vamos ver se vai acertar agora. Tirei os filtros, pronto. Então, agora eu vou ter o valor mínimo desse serviço. E eu vou ter o valor mínimo total, que é a soma dos valores mínimos. Dessa forma, eu vou encontrar um rateio que a soma dá 100%. Então vamos calcular o rateio. Nova coluna. Vai ser igual. Rateio vai ser igual a divisão da minha coluna valor mínimo pela valor mínimo total. Você colocar esse colchetezinho, ele vai referenciar todas as colunas da tabela que você está querendo criar a coluna calculada. Recomendo você botar o colchete e não colocar uma tabela. Se você colocar, por exemplo, aqui tabela valor mínimo total, ele vai pegar e vai ficar um número muito grande. Aí fica ruim de trabalhar, mas você só precisa dessa parte aqui, que o Power BI já entende e fica mais limpo o código. Então pronto. Aqui. Rateio, show de bola. Última coluna, a gente vai agora calcular qual é o valor referente a cada linha, né? Agora que eu tenho um rateio, esse rateio aqui, você vê que ele dá 100%, você somar todos dá 100%. Se eu multiplicar esse rateio, o valor do rateio,
por o meu valor total. Ele é para dar o rateio do valor desse contrato. Então, vamos testar aqui se esse número aqui, esse número ele vai dar 100%. Ó, vou pegar e botar para cá. A soma de... Peraí, olha, deixa eu fechar isso aqui. Você tá confundindo. Vou pegar aquele mesmo lá que a gente estava trabalhando. Vou colocar aqui. Ó, a soma desses valores é para dar o mesmo valor que está lá. Ó, aqui deu 1.758.000. A soma aqui embaixo, ó. Soma 1.758.000. E lá também dando 1.758.000. Então quer dizer que eu consegui ratear com sucesso, de acordo com o valor mínimo que o nosso chefe deu pra gente na tabela. Eu consegui ratear para cada contrato e cada serviço. Eu tenho o valor de cada um. Então agora, se eu pegar, ao invés de calcular faturamento em relação ao valor total daqui, eu vou criar um segundo faturamento, certo? Faturamento 2, que ele está de acordo com a segunda modelagem. Se vocês tiverem um rateio, vocês vão trabalhar sempre com a segunda modelagem. Mas vocês vão perceber que em algumas situações, quando você está num ambiente complexo de modelagem, vocês vão ter que trabalhar com aquela modelagem lá de dimensão, ponte e fato. Isso acontece muito. Não é incomum isso acontecer, viu? Então fiquem atentos aí. Faturamento 2 vai ser... faturamento 2 vai ser a soma do valor da minha tabela. Eita, deu um zoom demais aqui. Deixa eu tirar o zoom. Do valor... do valor, pronto. Soma do valor. Então vamos duplicar essa tela. Vou botar aqui análise 2. Análise 1, análise 2. Aqui chamar de análise 1. Então vamos trocar. Colocar. Esse aqui é para dar a mesma coisa, né? Na verdade, exatamente, é para dar a mesma coisa. Esse aqui não pode mudar. Vamos colocar o faturamento agora. Show, deu a mesma coisa. Você viu que tá 600, só tava sem a vírgula, né? Mas tava 611. Vou botar de novo aqui pra vocês verem. 611 milhões. 2024, total. Quando eu coloquei o outro, o total não muda, ó. Continua 611 milhões. E no final, deixa eu tirar aqui agora. Agora é a hora da verdade, né? Esses aqui você vê que antes ele não dava mais de 600. Se eu somar aqui de cabeça, você vê que dá mais de 600. Se eu colocar agora o segundo, pá! Olha que legal. Agora eu tenho uma sequência que realmente parece que vai dar 611, né? Se eu pegar esse número aqui, exportar esses dados, vou colocar aqui, abrir esses dados para vocês verem. O arquivo que a gente acabou de importar. Ó, pegar aqui, colocar dados, textos para colunas para a gente separar esse CSV que a gente exportou do Power BI por vírgula. A gente vê que a soma total desses valores dá exatamente 611.280. Vou botar aqui a soma para ficar serviço o tamanho maior. Ó, exatamente 611.280. Então eu rateei com sucesso todos os serviços e para cada contrato tá totalmente rateado aqui. Eu consigo analisar de uma forma legal. Eu consigo ver que a consultoria financeira, que é o que a gente queria saber inclusive, foi a que mais faturou em 2024. Cadê as tarefas? Quantidade de serviço financeiro em 2024 foi total de quanto? 99 milhões. Se eu filtrar aqui, ó, também dá certo. Cadê? Financeiro, consultoria financeira. 99 milhões 652. Mas vamos lá, tem um problema aqui. Calma aí. Não vai se embora não. Se a gente colocar agora uma medida, número de contratos, então, vai mudar. Por que vai mudar? Vamos entender aqui. Contratos 2 vai ser igual a count rows da minha tabela fato, a segunda tabela fato que a gente criou, né?
Quando eu colocar aqui, olha o que vai acontecer. Opa! Aqui tá o dobro de vendas aqui. Como assim? O que isso acontece? A tabela fato que a gente está trabalhando agora, ela está trabalhando com... Cada linha não é mais uma venda. Nessa daqui, ó, cada linha... Se eu limpar os filtros... Cada linha, ela tem mais de uma venda. Se eu ordenar aqui, ó, você vê que tem 3 ID de contrato. Não são número de vendas aqui. Então no total vai dar errado. Não são 1.187 vendas. Não são 1.187. No serviço vai dar certo aqui, ó. Se eu colocar o serviço, o número de contratos aqui, vai dar certo. Vai dar certo. Não mudou nada do outro. Eu estou analisando realmente isso aqui cada um é um serviço diferente. Se eu colocar até a tabelinha aqui vai poluir, mas só para vocês verem aqui, ó. Se eu colocar aqui a tabela principal, você vê que cadê? Vou botar aqui valor total e cliente, pronto. Cliente, data do contrato. Vocês verem aqui, ó, que quando eu filtro 146, se você pegar esses contratos que estão filtrados, vão dar 146, ó. Quer ver? Não vou exportar não, porque senão vai demorar demais. Mas se você ver aqui, se testar, você vê que ele vai dar exatamente a quantidade de contratos que tá dando aqui. Tabela fato. Não mudou. Tá correto. Agora aqui em cima tá errado. Aqui em cima não são 187, entendeu? Não são 1887. Ele é 400 e alguma coisa, vocês viram lá, né? Então como é que eu faço para voltar para o que estava? Não posso usar o count rows, tem que usar o distinct count. Distinct count. Por quê? E qual coluna que eu tenho que filtrar? Pelo ID do contrato. Então, para cada ID do contrato ele vai contar uma vez. Se eu tenho a repetição de ID de contrato, ele vai pegar... Tá vendo? Então tá dando 488, que é o que tá dando antes. Se eu somar aqui... cadê? A tabelinha de fato. Se eu filtrar aqui 2024, filtro de data. Eu acho que não tem nenhum 2025 aqui não, né? Acho que não. Não tem 2025, então vou botar após 01/01/2024. Após não, igual está depois. Ó, 488, tá correto. Agora você vê que o distinct count ele tá batendo. Encontramos tudo que a gente queria. Agora se a gente vier na última tarefa, a gente vê que ele quer saber serviço financeiro mais suporte técnico. Qual é a quantidade disso? Se eu filtrar aqui, serviço financeiro mais suporte técnico, dá 234. Vamos ver se está batendo. Ó, 134 mais 131. Cadê a calculadora aqui? Ó, 134 mais 131. Ele não bate com isso aqui. Tá correto? Tá correto. Por quê? Porque, ó, lembra que eu tenho mais de um serviço no contrato? Então, se eu desenhar aqui aquele diagrama de Venn, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui um negócio maior. Pegar aqui aquele negócio de diagrama de Venn, né? Você vê que aqui eu tenho o serviço 1, serviço 1, e aqui eu tenho o serviço 2. Então, eu vou ter que vão existir caras aqui, aqui e aqui. Quando eu tô pegando nessa análise aqui do gráfico, desse segundo gráfico, eu tô pegando suporte técnico, aí eu pego só o suporte técnico, aí ele inclui todo mundo nessa secção. Quando eu olho só a consultoria financeira, ele vai pegar a consultoria financeira todinha, mais o que tá junto com o suporte técnico. Então ele vai somar os dois. Então tá correto isso aqui. Isso aqui faz sentido total. Faz sentido total. Então não é para bater esse número mesmo. Certo? Então, é o seguinte. Você não está satisfeito com isso, né? Você pensa, caraca, mas Júnior, você teve que fazer quantas colunas calculadas aqui? Você teve que fazer... caraca, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 colunas calculadas. Isso aqui tá errado, isso aqui vai dar muito problema de performance, porque a minha base de dados ela tem 1 milhão de linhas e isso aqui tá muito não performático. Como é que eu faço para melhorar isso? Vamos lá. Vamos juntar o cálculo em uma coisa só. Essa dica que eu ia dar no final do vídeo.
Vamos juntar tudo num cálculo só. Certo? Como assim, Júnior? Como assim? O que é que eu fiz aqui? Na verdade foi um passo a passo, né? Eu criei um para depois somar com outro, pra depois fazer um cálculo no final chegar ao valor. Eu quero o valor final, né? Então eu vou botar aqui, chamar de valor. Ainda tem outra dica no final, viu? Ainda tem outra dica no final que vocês fiquem ligados. É o valor compilado. Cálculo compilado, né? Cálculo compilado. Eu vou somar. Não, na verdade eu vou começar a desenhar minhas mesmas colunas que eu criei na outra, eu tenho que criar aqui dentro. Primeiro é valor mínimo. Valor mínimo. Como é que eu encontro o valor mínimo lá na outra? Primeiro eu vou botar logo as variáveis aqui, né? Variável, valor mínimo. Vou acelerar aqui o vídeo para ser mais rápido. Aí o que a gente vai fazer? Depois que a gente tem tudo aqui, as variáveis, né? Eu vou substituir essas variáveis pelo que tem nas colunas. Primeira coluna vai ser valor mínimo. Então vou botar aqui related. Calma aí, não é só isso não, viu? Calma aí. Calma aí, não é só isso não. Cuidado aí. Segunda, valor mínimo total. Só que aí, vamos lá, calma aí, porque não é só assim também não. Não é só assim também não. Se eu colocar aqui... Aí você pensa... Nossa, Júnior, tem um bocado de variável dentro da variável. Return, 2 return. Isso aqui funciona, viu, gente? Isso aqui não tem problema não. Mas o problema aqui é o seguinte, eu estou referenciando uma coluna que eu calculei. Não posso fazer isso, né? Porque eu não quero calcular tudo numa coluna só. Então, em vez de eu colocar o sum da coluna que eu criei, o que, é que eu vou fazer? Vou colocar sumX. O que o sumX faz? Ele cria uma coluna virtual dentro da tabela que ela não existe, né? Uma coluna que não existe, ela cria dentro só da medida. Ela já vai criar isso. Só dentro do próprio cálculo. E eu não vou usar o valor mínimo, né? Eu vou usar o cálculo do valor mínimo, que é esse daqui de cima. Beleza? Deixa eu ver se deu certo. Não. Tem que fechar aqui o sum. Pronto. Deu certo. Agora o rateio. O rateio a gente lembra, né? Ele vai dividir o valor mínimo total. Não, valor mínimo dividido pelo total. Valor mínimo total. E só um negócio, galera. Esse rateio que a gente tá fazendo é muito parecido com o rateio que a gente faz de metas. Eu vou criar um vídeo depois sobre essa parte de rateio de metas. Mas só um extra aí pra vocês. O valor, eu vou fazer o final, né? Eu vou multiplicar o rateio, a variável rateio, pela coluna valor total. É isso aí, galera. É isso aí. Agora olha que massa, olha que massa. Vamos lá. Encontrei exatamente o mesmo número. O mesmo número do outro valor. Vou colocar aqui só em formato reais para vocês verem. Português Brasil. Olha, 502, 316, 502, 316. Show, show, show. Ah, Júnior, não estou satisfeito ainda. Só em uma coluna calculada, mas ainda assim tem que criar a coluna calculada, né? Coluna calculada vai diminuir a performance. Como é que eu faço para colocar isso tudo no DAX? Tacar tudo no DAX. Você quer tacar tudo no DAX? Vamos criar uma medida então. Vamos criar uma medida. Você quer criar uma medida? Vamos criar uma medida então. Isso aqui vai ser tudo numa medida só. Vai ser uma medida só de faturamento que vai incluir tudo que a gente fez até agora. Como é que eu faço isso? O que eu coloquei na coluna calculada vai virar uma medida. Simples. Como? Faturamento. Faturamento na soma do valor. Então o que eu vou fazer? Vou botar um SumX do valor. Qual é a tabela que a gente estava criando a coluna? A tabela que a gente estava criando a coluna era F vendas consultoria serviço. Qual é a fórmula da coluna calculada? Isso aqui que a gente copiou. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso aqui. Certo. Pronto. Return. Isso aqui vai pra cá. Beleza. Pronto. Eu simplesmente troquei
um cálculo que ele calcula em cada linha da minha tabela, que isso diminui um pouco a performance, colocar tudo numa medida só. Tudo que a gente fez até agora vai virar uma medida só. Pá. Ah, não está sendo usado. Vou botar aqui faturamento 3. Que eles vai dar exatamente igual o que a gente tirou no faturamento 2. Então vamos colocar aqui. Só para vocês terem. Vou queria adotar uma cópia aqui, né? Só para vocês diminuir aqui o tamanho do valor do balão. Tá aqui 20, tá muito grande aqui. Tá, opa, tá feio demais. 30, pronto. Aqui. Beleza. Vamos colocar o faturamento 3 e agora eu vou ter que faturamento 3 exatamente igual, certo? Em uma medida só, você otimizou tudo num lugar só. Agora falta documentar, né? Que também aqui é bagaceira você for entregar um negócio desse. Tem que explicar o que você fez aqui, né? Porque tá muito bagunçado. Aí você vai chegar aqui, vai documentar. Isso aqui é para tal coisa, né? Se você estiver trabalhando com a equipe ou você quiser relembrar o que você fez antes, você tem que documentar isso aqui, né? Então é isso, galera. Encontramos o faturamento. Demos a dica no final sobre desempenho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então é isso, senhoras e senhores. Obrigado por ter assistido até agora. Estou muito feliz que você ficou até aqui. E, sei lá, cara, fantástico em compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero que você tenha gostado de verdade, de coração. Se inscreve aí no canal para que eu consiga chegar a mais pessoas. Eu quero que mais pessoas aprendam sobre esse conhecimento, que é muito importante. E fica para a próxima e até o próximo vídeo.